nós, por exemplo, como tesoureiros, uma coisa que o pastor ele sempre dizia pra gente, assim, que a gente precisava sempre prestar muita atenção em tudo aquilo que a gente investir, né, o valor que era dado, porque ali era o dízimo, a oferta de um assalariado, de uma lavadeira, de uma diarista, de um, né, um pequeno empreendedor ali, uma pessoa que ele acredita, né, no cuidado de Deus sobre a vida dele, e que porque ele acredita, ele vai lá e ele dizima e ele oferta. Então nós sempre temos que ter, né, o pastor sempre dizia assim, então nós temos que ter temor sobre isso que é colocado na nossa mão, que não é para nós, né? Então assim, foram 7 anos aprendendo a zelar cada dia mais, né? E Deus realmente encheu de zelo o nosso coração e de cuidar da casa do Senhor, porque a tesouraria ela trouxe esse olhar, né, sobre a casa de Deus, sobre as coisas, né, de Deus, e foram 7 anos ali, mais de 7 anos um pouco, né, servindo e vendo como Deus também é um Deus assim de verdadeiramente milagre, sabe? Assim, ver Deus sustentar a igreja, né? Graças a Deus a gente tem além de um pastor temente a Deus, a gente tem um ótimo administrador, né? Porque ele administra assim a casa do Senhor com muito cuidado, muito zelo. Passamos pela construção do templo, né? A gente era tesoureiro, né? Durante, né, todo o processo de construção do templo, e a gente vê assim o milagre de Deus na vida de pessoas assim diárias, né? Pessoas, eu fico assim até emocionada, né? Porque a gente pegava envelopes de dízimos, de oferta, e às vezes tinha ali, né, uma oferta por uma bênção recebida, e a gente percebia assim, nossa, Deus tem abençoado o seu povo, né? Deus tem feito prosperar o seu povo, e ofertas pequenas, ofertas de valores, né, maiores, mas em tudo a gente vê assim a provisão de Deus, Deus trazendo, sabe, o sustento, né, o cuidado. Durante a pandemia, como tesoureiros também a gente pôde aprender muito, né, porque a gente foi chamado já no 2º ano, né, da pandemia, que a gente foi chamado para assumir a liderança dos jovens, e ainda permanecemos um tempo como tesoureiros, né, e ver Deus trabalhar assim no tempo de pandemia com a igreja, né, suprindo em tudo, vendo o cuidado do nosso pastor, né, com os membros, assim, que mesmo a igreja fechada, né, tentando dar assistência, sabe, em tudo. Então assim, né, a tua pergunta foi como esse aprendizado nos traz, como que a gente pode trazer esse aprendizado para usar na liderança com os jovens, vendo que Deus ele faz milagres, ele ainda é o Deus e sempre vai ser o Deus que faz milagres diários, sabe, o Deus que supre uma necessidade, o Deus que pode visitar a vida daquele jovem, porque a gente tem adolescentes, a gente sabe da realidade da vida, né, de cada liderado, e aí às vezes a gente não tem a condição de alcançar a necessidade daquele jovem da forma como muitas vezes algumas pessoas esperam, mas a gente pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, Tu és o Deus que não deixa faltar. Então visita a casa daquele jovem, daquele adolescente, visita a casa daquela pessoa que está precisando, né, de um pai que está desempregado, e a gente saber que Deus, ele, assim como Ele tem suprido a sua igreja, né, Ele também pode entrar na casa daquele jovem, daquele adolescente e suprir. E com os casais, a gente foi líder de casais, né? Depois, né? Tesoureira e líder de casais também. E como líder de casais, a gente pôde ver a dinâmica de muitas famílias.
perceber que mesmo muitas vezes servindo dentro de casa, sendo cristãos, mas dentro de casa não havia uma dinâmica de testemunho, né? E tanto é que hoje, por exemplo, como é que a gente traz isso, esse entendimento que nós tivemos como líderes de casais? É que hoje a gente chega no culto e a gente direciona a palavra aos pais, né? A gente fala da importância do pai assumir a responsabilidade espiritual pelo seu filho, porque muitas vezes nós temos visto famílias que delegam a salvação dos seus filhos aos líderes de célula, aos líderes de ministério de jovens, de adolescentes, quando na verdade o filho é dele. Deus deu para ele. O filho é uma bênção que Deus dá aos pais, né? E aí a gente sempre tem trazido essa palavra, que às vezes pode parecer até dura, mas porque é necessário que nós, como pais, né, que nós tenhamos esse posicionamento de nos importar. Não, eu vou ser a pessoa que vai se importar se o meu filho conhece Jesus, se o meu filho tem uma experiência com Jesus, então eu vou estar dentro de casa, vou estar prestando atenção. E não só prestando atenção, mas eu vou facilitar o caminho para que meu filho participe das atividades da igreja, esteja envolvido numa célula, esteja envolvido no ministério. Eu vou me preocupar, eu vou me informar. Então, eu acredito que essa experiência de ver, de saber o que acontece, né, no ambiente familiar, pela experiência que a gente teve com casais, nos traz essa percepção de chamar os pais a essa responsabilidade, sabe?